Paz do Senhor, irmãos, queridos pastores, que alegria nos reunirmos nesse encontro para a renovação ministerial. É sempre um prazer, estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus, desfrutando da comunhão. Quero compartilhar com vocês texto de Lucas. Peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 12. O tema: Deus chama homens. O processo de seleção e formação de líderes no ministério de Jesus. Lucas 6, versículo 12 ao 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Apenas esse texto. Deus chama homens. Vamos falar sobre o processo de seleção e formação de líderes no ministério de Jesus. Pensando especificamente sobre os 12 apóstolos, quem são esses homens que Jesus chamou? Nós podemos, a primeiro momento, dizer que esses homens são homens simples, homens comuns. Simão, chamado Pedro, era pescador por profissão. André, seu irmão, também, conforme Mateus 4,18. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também de acordo com Mateus 4,21, eles estavam preparando as redes para a pescaria quando Jesus os chamou. Mateus, também chamado de Levi, era publicano ou cobrador de imposto por profissão. Não há clareza bíblica sobre a profissão de Filipe, Bartolomeu, Tomé, também chamado Dídimo, Tiago e Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Apesar de que João 21, do versículo 1 ao 3, informa que Simão, Pedro e Tomé e Natanael, que é o Bartolomeu, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos que não falam o nome, eles foram pescar depois da decepção com a morte de Cristo. Então há um entendimento geral que a maioria desses homens eram pescadores, mesmo quando não diz claramente qual era a profissão e qual era a ocupação deles. A maioria desses homens pescadores, um outro era publicano. O publicano era considerado um traidor, porque apesar de ser um judeu, ele era parceiro de Roma. Entre eles tinha, não por profissão, mas
através de uma facção, né, do judaísmo, tinha um zelote também, que era um grupo radical, né, determinado a usar armas e derrubar o governo romano. E, ao contrário do que muitos pensavam, não foi da Judéia, que era a capital política, né, e religiosa de Israel, não foi de lá, não foi da Judéia que Jesus chamou os seus apóstolos. Foi da Galileia, exceto Judas Iscariotes, é o único que não é galileu. Mas a Galileia é uma região de agricultura e pesca. A grande maioria dos seus habitantes são agricultores ou pescadores. E, inclusive, grande parte do ministério de Jesus foi realizado na Galileia. As principais cidades da Galileia eram Nazaré, Cafarnaum e Tiberíades. E grande parte do ministério de Jesus também não foi na capital, foi no interior. Foi numa região de agricultores e pescadores. Voltando aqui ao entendimento da seleção, do fato de Deus ter chamado homens para fazer apóstolos, nós podemos dizer, irmãos, pelo entendimento bíblico, o seguinte: uma grande parte do ministério de Jesus, ele estava sozinho. Ele tinha os seus seguidores, ele estava proclamando o evangelho e trazendo para si seguidores, mas então ele não escolheu os 12 discípulos no primeiro ano do ministério dele, ao que tudo indica, não. É bem provável que metade, 18 meses, metade do ministério de Jesus, ele não tenha chamado ainda os seus apóstolos. Ou seja, uma grande parte do seu ministério, ele tinha os seus seguidores, os discípulos, mas não tinha ainda selecionado os apóstolos. Esse entendimento, nós lemos aqui Lucas, mas, por exemplo, Mateus, ele apresenta o chamado dos primeiros discípulos logo após a tentação de Jesus no deserto, Mateus 4. E enquanto Lucas, o texto aqui que nós lemos, fala de algumas ações que Jesus teve antes de chamar os seus primeiros discípulos. E Marcos também traz essa narrativa que antes de chamar os seus apóstolos, Jesus começou o seu trabalho na Galileia, após a tentação no deserto, depois ele vai para Nazaré, depois ele vai para Cafarnaum, depois ele cura muita gente, e no último versículo do capítulo 4 diz: e ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. O versículo 44 de Lucas 4, antes dele chamar os 12 apóstolos, diz que Jesus já ia nas sinagogas de todo Israel. O Evangelho segundo Marcos também relata muitas ações que Jesus teve antes de chamar os primeiros discípulos. Ou seja, se Jesus teve 3 anos de ministério, o tempo com os seus discípulos foi bem menor. Jesus não teve 3 anos junto com os seus apóstolos. O tempo foi bem menor. E os estudiosos concordam que no máximo, se não 18 meses, no máximo 2 anos que Jesus teve para treinar os seus discípulos. O texto que nós lemos, ele começou aqui, né, dizendo assim: naqueles dias, Jesus subiu o monte para orar e passou a noite orando. Naqueles dias, aqui na linguagem bíblica, não é cronologia. Se fosse cronológico, seria dito no mês tal, do ano tal, de tal governo, seria cronológico.
mas naqueles dias ou naquela ocasião diz respeito ao que Jesus estava enfrentando. É só entender um pouco o contexto do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que diz que Jesus estava enfrentando uma oposição ferrenha ao seu ministério. O ministério de Jesus desafiava as instituições religiosas, e herodianos, saduceus, escribas e fariseus, principalmente escribas e fariseus, estavam cheios de rancor e começavam a tramar a morte de Jesus. É sobre esses dias que diz o Evangelho. Naqueles dias, falava de uma hostilidade muito grande que Jesus já começava a enfrentar, e havia ali um desprezo, total dos saduceus, dos fariseus, concernente à graça de Deus sendo manifestada em Cristo Jesus. Então já havia uma rejeição muito grande. E foi nesses dias que Jesus pregava o arrependimento, ia nas sinagogas e pregava o arrependimento, e pregava a chegada do reino de Deus. E foi nesses dias então que Jesus subiu o monte para orar. Ou seja, os eventos daqueles dias levavam de fato e definitivamente uma ação da parte de Jesus para preparar, escolher e preparar os seus apóstolos para dar continuidade à missão. Jesus então selecionaria um grupo dentre os seus seguidores, que não seriam poucos, mas dentre os seus seguidores ele selecionaria 12 para uma função a mais, para uma responsabilidade a mais do apostolado e para dar continuidade ao ministério. É importante, irmãos, dizer aqui que no processo de formação e seleção de líderes em Cristo, a oração é fundamental. Foi isso que Jesus fez. Naqueles dias, em dias de enfrentamento, em dias difíceis, em dias de rejeição, em dias que já começavam a tramar a sua morte, naqueles dias, o que Jesus fez? Ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Geralmente, quando se fala em selecionar bons líderes, o que você pensa? O que é um bom líder? Como se seleciona um bom líder? O que vem em sua mente? Porque os institutos de liderança, eles vão dizer o seguinte: um bom líder tem que ter, eu selecionaria um bom líder com uma visão de futuro, com equilíbrio emocional, com boa comunicação, com coerência, com autoconhecimento, com influência, com capacidade de se adaptar e habilidade em analisar situações e tomar decisões. E poderia ser uma lista enorme. Jesus diz: eu vou orar. Orar é fundamental no processo de seleção de líderes. Querido pastor, quantas vigílias você fez esse ano? Não precisa falar, é só para refletir, Veja que esta igreja, você, eu, nós, a igreja de Cristo, o Avivamento Bíblico, temos uma agenda de oração, Todo ano o pastor recebe a agenda. E na agenda tem uma agenda de oração. Toda primeira sexta-feira do mês, vigília nacional. Quantas vigílias você organizou esse ano? Qual é a agenda de oração sua, do seu campo?
quanto tempo se dedica a orar, quantos relógios de oração, semanas de oração, que nós nos empenhamos a fazer. Ao contrário, irmãos, das técnicas humanas, Jesus nos mostrou a proposta divina. Subiu um monte para orar e passou a noite orando. Irmãos, ao que tudo indica, foi por volta das 19 horas. Eu não sei a hora exata, né? Ao que tudo indica. Na primeira hora do anoitecer, a partir das 18 horas. Ao anoitecer, Jesus subiu o monte a orar. Ao amanhecer, o texto diz aqui, ao amanhecer, quando amanheceu, isso então às 6 horas da manhã, chamou os seus discípulos, depois de ter orado a noite toda. É muito provável que Jesus tenha orado no mínimo 10 horas. No mínimo 10 horas. Se foi das 18 às 6, foram 12. Então pensando aqui que no mínimo Jesus orou 10 horas. Irmãos, Jesus não precisava se batizar e batizou, para que toda a justiça se cumprisse. Jesus talvez não precisava, talvez nem orar também. E ficou 10 horas, no mínimo, orando. Destacar uma palavra aqui desse texto, que na linguagem bíblica, né? Passou a noite inteira orando. Para nós, na língua portuguesa, é uma frase, né? Na linguagem bíblica é uma palavra só. Passou a noite inteira orando. A palavra é diacnoternel. Labutou durante a noite toda. Perseverou em oração, apesar da escuridão. Aqui certamente, irmãos, é um dos mistérios, né, de Deus, é um dos mistérios do Evangelho. Considerando aqui a forma literal desta frase, era a oração do próprio Deus. Deus orando. E mostrando para nós o quão é importante a oração. Porque quando nós olhamos para alguém, para selecionar essa pessoa como líder, nós vamos naquela lista lá, a pessoa tem boa comunicação, e nós falamos isso. Olha, eu tenho um líder lá na igreja que ele tem boa comunicação, ele se expressa bem, ele tem habilidade de decisão, de resolver problemas, ele tem boa fluência, ele conversa bem com o pessoal, ele se relaciona bem. Nós falamos daquela outra lista quando nós queremos falar sobre um bom líder. Mas nós, irmãos, precisamos decidir isso também em oração. Porque se o próprio Jesus está nos dando esse exemplo, e lembre-se que com frequência a Bíblia fala que Jesus se retirava para orar. Foi assim aqui em Lucas, também no capítulo anterior, no capítulo 5, quando as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. O que Jesus fez? Diz o texto no versículo 16, porém Jesus saía para lugares desertos para orar. É uma lição para nós, porque quando nós estamos sendo procurados, a gente fala, estou na evidência, o pessoal está me procurando. O pessoal está me procurando para pregar, para orar por eles, para aconselhar. O pessoal eu estou sendo procurado, viu? Minha agenda está lotada. E o texto diz exatamente isso. Que a notícia a respeito de Jesus se espalhava e muita gente vinha para procurá-lo, para ouvi-lo, para ser curado por ele. E ele
saía para lugares desertos para orar. Da mesma forma, irmãos, na noite em que Jesus foi traído, o que ele estava fazendo? No jardim, Jesus Cristo orava. Lucas 22, 39 diz: Jesus saiu e foi como de costume ao monte das oliveiras. Veja aqui, como de costume. Não era uma vez ou outra, como de costume. E os seus discípulos foram com ele. Jesus orava, irmãos, e nós precisamos orar para desfrutar da comunhão com Deus, com o Pai, para fazer também as escolhas certas, para também tomar decisões, para também para que nós possamos também, na seleção de homens, ter a direção de Deus, porque quem seleciona, quem chama homens é Deus quem chama homens, e nós somos os instrumentos dele para que isso aconteça. Então nós precisamos orar para ter esta comunhão, para que não seja nós chamando homens, mas Deus chamando homens através de nós. É preciso ter comunhão com Deus. Jesus orava e nós precisamos orar também, porque nós, irmãos, temos também a nossa vida dedicada a Deus. Olha o que Hebreus capítulo 5, 7 diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. A oração modela a vida que agrada a Deus. Coloca-nos em harmonia com a vontade de Deus. Muda as nossas atitudes. Não muda Deus. A oração não é para mudar Deus. É para mudar você, eu. A oração concede um coração agradecido e dependente. A oração confronta a arrogância intelectual e nos cobre de misericórdia e graça da parte de Deus. Irmãos, nós devemos também usar esse critério na seleção de homens. Na seleção de mulheres, nós deveríamos sentar com os nossos liderados e perguntar para eles: quantas horas você gasta de oração no seu dia? Um dos critérios para você ser líder: quanto tempo você gasta de oração no seu dia? Esse é um critério importante. E nós precisamos utilizar desse critério. Depois de orar, o texto diz aqui que quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 apóstolos. Certamente, aqui o número 12 é representativo. Poderia ser 10, poderia ser 20, mas foram 12 os apóstolos. Jesus iniciava ali, irmãos, visivelmente, o estabelecimento do reino, de uma nova aliança. A liderança das 12 tribos de Israel estavam sendo substituídas pelos emissários do Evangelho de Cristo. Agora, esses 12 homens andavam com Cristo em tempo integral. Eles estavam ali para isso, ouviam seus ensinamentos, perguntavam, tinham comunhão íntima com o Mestre, que estava investindo o seu tempo, sua vida e seus últimos momentos para treiná-los. A gente pode pensar assim, né? Andar com Jesus foi moleza. 2 anos. Ou seja, não é nem um bacharel em teologia, né? A pessoa vai para o seminário para fazer um bacharel, no mínimo ele vai estudar 3 anos. E o pessoal andou, os discípulos andaram com Jesus, mas era com Jesus, né? E foi fácil, era Jesus que estava treinando eles.
Irmãos, nenhum treinamento é fácil. Veja que não foi tão simples assim. A Bíblia, ela não escondeu nenhum defeito dos apóstolos, nenhum. Pelo contrário, né? Apresentou eles e mostrou como esses homens eram comuns, meros mortais. Né? Podemos dizer que o treinamento desses homens comuns aconteceu com alguns focos assim bem específicos. E essas matérias, né, que Jesus ensinou para eles, elas continuam sendo relevantes para nós. As disciplinas, né, que Jesus ensinou nessa escola de 2 anos para os seus apóstolos, essas disciplinas elas continuam sendo muito importantes até hoje. Quais foram elas? O entendimento, o discernimento espiritual. Essa disciplina, ela estava na matriz curricular, no conteúdo programático do ensino de Jesus para com seus apóstolos. Discernimento espiritual. Mesmo depois da sua morte, Jesus continuou treinando os seus discípulos no assunto do reino. Veja que várias vezes, irmãos, na Bíblia, Jesus falou com seus discípulos. Ele falou assim: olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão discernindo. E em outras vezes, os próprios discípulos iam até Jesus e falavam: mestre, o senhor pode explicar o que o senhor falou, porque nós não entendemos. E Jesus fala: olha, está faltando entendimento, está faltando discernimento. E esta disciplina, ela sempre estava no quadro. Jesus ensinando, mostrando para eles que era preciso ter discernimento. Olha, depois da morte de Jesus, Atos 1:3 diz que Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias. E Jesus apareceu a eles provando, sem deixar dúvida nenhuma, que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Discernimento espiritual. Pastores, nós precisamos muito disso para esse tempo. Nós precisamos muito de transmitir isso para a igreja. Sabe, daqui a pouco nós vamos fazer reunião de planejamento para o ano de 2023. Aí o Conselho Regional vai pegar o planejamento do Conselho Geral. O Conselho do Campo vai pegar o planejamento do Conselho Regional. E o Conselho do Campo vai fazer o planejamento para que tudo possa ocorrer lá nas congregações. Irmãos, não é possível que nós vamos ficar só falando de eventos em um planejamento anual do campo. Esse ano vai ter evento tal, evento tal, evento tal, e tal mês vai ter evento tal, e vai ter evento tal, e esse ano vai ter outro evento assim, naquele outro mês vai ser só isso? Ou nós vamos ter o discernimento para apresentar ao conselho do campo que nós estamos discernindo espiritualmente a ação daquela igreja naquela localidade? Veja que esse ano o Conselho Geral propôs: cada campo deve apresentar o projeto de evangelizar e discipular. E veio do Conselho Geral, discernimento espiritual. Não tem a ver com evento, data de comemoração, espiritual. Quantas pessoas você lá no seu campo, na igreja local, vão evangelizar e discipular? Eu, por exemplo, sou pastor de um campo menor, fiz lá o projeto 100. Pastor Onésimo falou que fez o projeto 1000. Um dia eu chego lá. 1000 pessoas que eu quero evangelizar e discipular. 100 pessoas que eu quero evangelizar e discipular. 100 assim é discernimento, não é doideira.
Eu pastorei uma igreja de 100 pessoas, eu vou fazer o projeto 2000. Faço o projeto 10, não tem problema. É tão importante quanto o projeto 1000. É tão importante quanto o projeto 100. Mas tem que ter um discernimento espiritual sobre a importância do que nós estamos fazendo como igreja, evangelizando e discipulando. E reúne o conselho do campo e diz assim: olha, nós vamos fazer. E pegando aqui o exemplo do pastor Valdivan, né? Nós vamos fazer. Nós temos a teoria, a observação e a prática. É top. E nós vamos fazer juntos. A igreja, irmãos, espera de nós, como pastores, a orientação e o discernimento espiritual sobre o tempo que nós estamos vivendo. A igreja espera de você, que você está em uma unidade com esta igreja, com aquilo que o Conselho Geral está falando, aquilo que o Conselho Regional está de forma estratégica aplicando, e aquilo que o Conselho do Campo vai fazer e realizar para a glória de Deus e para o discernimento das ações da igreja naquela localidade onde você está inserido. A igreja não espera de você só que você seja administrativo. Também, e bom administrador. Mas ela espera de você, pastor, que você tenha o discernimento. E você mostre para ela. E através de um pequeno grupo mesmo. Tudo começa ali no pequeno grupo, chamado Conselho do Campo. E ali, então, se aflora nos outros conselhos, das congregações. Jesus, ele teve uma dificuldade muito grande com os apóstolos, quando treinou eles no discernimento. Essa foi uma disciplina que Jesus treinou os apóstolos. Discernimento. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? É preciso entender, e para que vocês possam agir em cima dos acontecimentos com o discernimento espiritual. A outra disciplina que Jesus tratou com os seus apóstolos, e ele teve que treiná-los nisso, é sobre os interesses do reino em oposição aos interesses pessoais. Jesus trabalhou o ego. Os apóstolos muitas vezes mostravam arrogância, falta de humildade, falta de prontidão para servir. Veja o que Mateus 20, 24 relata, que os 10 discípulos ficaram brabos, zangados, depois que a mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus que quando ele se tornasse rei, que os seus filhos sentassem um à direita, outro à esquerda. Se você fosse um dos apóstolos, né, o que você ia fazer com esses dois, né? E os 10 ficaram nervosos, ficaram bravos, zangados, porque a mãe foi lá e falou: Jesus, ela tinha em mente um reino político. Jesus, quando o Senhor se tornar rei, ela não sabia que ele já era rei. Quando o Senhor se tornar rei, os meus 2 filhos, um pode sentar à direita, outro à esquerda. Eu não sei quem sentou à esquerda e quem à direita. Ela queria que um sentasse à esquerda e outro à direita. Só que o reino não era político, irmãos. O reino não é político. Não era e não é. O reino é de Deus. Naquela briga, aí os 12 começaram a brigar, naquela confusão. Não sei como que eles brigaram, né? Se teve empurrões ou foi só nas palavras mesmo. Mas aí Jesus interrompe. O que Jesus diz? Jesus interrompe e diz assim: com vocês não será assim. Vocês sabem que os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês.
Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Entre vocês, não é assim. Nós não disputamos o lugar. Nós simplesmente servimos. E esta foi uma disciplina que Jesus ensinou e treinou os seus discípulos. Essa disciplina estava lá para confrontar os interesses pessoais que eles tinham com os interesses do reino, irmãos. A igreja não pode ser o nosso lugar de interesse pessoal. Eu não tenho interesse para mim, pessoalmente meu, porque não vale nada, não presta para nada o meu interesse. O interesse tem que ser o do reino. O interesse tem que ser do evangelho. E Jesus treinou os seus discípulos para que eles pudessem entender esta disciplina. A disciplina de serem disciplinados pelo interesse do reino de Deus. Além disso, a outra disciplina que Jesus treinou os seus discípulos foi sobre a fé sobrenatural. Por várias vezes, irmãos, Jesus dirigiu aos seus discípulos com a expressão homens de pequena fé. Veja como era difícil. As pessoas idolatram hoje, os apóstolos, como se eles, colocam em pedestais, como se fossem semideuses. E esses homens, eles não tinham entendimento, tinham interesse pessoal e tinham pouca fé. E Jesus dirige a eles dizendo assim, homens de pequena fé. Mateus 8, 26, Mateus 14, 31, Jesus diz isso, homens de pequena fé. Mesmo depois da sua morte e ressurreição, Jesus fala que eles têm pouca fé. Olha o que diz Marcos 16, 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, agora em 11. Enquanto eles estavam à mesa comendo, ele os repreendeu por não terem fé. Mesmo depois da ressurreição, ele os repreendeu por não terem fé e por temarem em não acreditar no que havia acontecido. O treinamento de Jesus para a incredulidade de seus discípulos, afirma João capítulo 20 e 30, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos no livro. É o que diz João 20 e 30. Às vezes nós pensamos, irmãos, que os milagres são apenas para os incrédulos. Que os milagres é só para chamar a atenção dos incrédulos, para que os incrédulos vejam a glória de Deus. Mas no entendimento do treinamento de Jesus com os 12, os milagres também era para fortalecer a fé dos discípulos. Para que eles pudessem não duvidar, não duvide. E mesmo depois de tantos milagres acontecerem, na frente deles, eles verem tantos milagres, eles ainda duvidaram que Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos, a fé sobrenatural é disciplina importantíssima para o chamado. E que Deus possa continuar trabalhando isso em nós, por meio dos milagres. Deus continua fazendo todos os milagres, até hoje. Vendo aqui, a foto que o pastor Onésimo compartilhou aqui, e lendo a história da nossa igreja, essa igreja, irmãos, é firmada em fé sobrenatural, em tantos milagres que aconteceram ao longo de todos esses anos e até hoje. E isso
constitui sim, não só a fé racional, que é entender o chamado, mas a fé sobrenatural constitui-se também matéria importante. Viver aquilo que nós não entendemos e não compreendemos. Isso é a fé sobrenatural. Poderíamos falar também aqui de tantas outras disciplinas que Jesus aplicou ao treinar os seus discípulos. Poderíamos falar, por exemplo, da disciplina de comprometimento, né? Porque quando os seus discípulos estavam com Jesus e ele foi preso, os discípulos fugiram, correram. Até então, antes, eles estavam muito bem, felizes e alegres, né? Porque Jesus estava arrastando multidões, mas foi só Jesus ser preso que eles não se comprometeram, eles fugiram. E Pedro foi lá e falou: não, eu não conheço esse homem. A falta de comprometimento. Quando tudo está bem, ok, eu conheço ele, eu ando com ele. Quando tudo está mal, não sei quem é, nunca vi, não conheço. Poderíamos falar também da falta de poder, mas isso foi resolvido no Pentecoste. Quando o Espírito Santo foi derramado e revestiu aqueles homens, tudo isso foi resolvido. Eles se comprometeram, eles receberam a explosão, a dinâmica do Espírito Santo. Resta então dizer aqui, meus irmãos, sobre a continuidade desse chamado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esta continuidade. Eu quero compartilhar com vocês também esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, para concluir aqui essa mensagem. Versículo 26 ao 31. Paulo diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Glorie-se no Senhor. Esse texto representa muito bem o processo de seleção e formação de um líder cristão. Paulo poderia muito bem estar falando do seu próprio chamado, ou ele poderia estar falando do chamado dos demais apóstolos também. Veja, irmãos, a ilusão da fama, dos aplausos, da obtenção de seguidores e curtidas, tudo isso domina o mundo e a sua cultura, que é repleta de ídolos. A humanidade escolhe, e ao mesmo tempo que ela escolhe, ela despreza. Ela aplaude e ela cancela, como é na linguagem da internet aí. A humanidade faz isso. E ela faz em concordância com os seus desejos pecaminosos. Deus realiza uma seleção diferente. Ele tem por critério, o critério de Deus é o seu próprio modo de ser. Esse é o critério de Deus para a sua seleção. Veja que isso está bem claro desde sempre. Quando Deus escolheu um povo para si, Deuteronômio 7 diz que o Senhor Deus os amou e escolheu não porque esse povo era numeroso, era mais do que os outros, mas ele escolheu
pelo fato deles serem menor. Isso está claro desde sempre. Deus escolhe os menores. Eu sou o menor da minha família, eu não mereço. A seleção de Deus é diferente. Alguém poderia dizer assim, mas Deus então não é injusto com os sábios, com os poderosos ou com os nobres? Deus não é injusto com eles? Mas vocês observaram que o texto diz que os sábios, segundo a carne, não sábio por sabedoria. Deus não escolhe os sábios segundo a carne. Os nobres e poderosos no mundo. Veja que é esta seleção que Deus não faz. Carne e mundo é tudo aquilo que está separado de Deus, é o egoísmo, é o autocrata, né? Aquele que se acha autopoderoso, aquele que acha que tem o poder por si próprio. Pessoas que buscam ser a centralidade e deixam Jesus de lado. Quem tenta gloriar a si mesmo e busca honra para si é envergonhado, pois Deus não tolera tal atitude. É o que Paulo diz à igreja de Corinto. Nesse pequeno trecho aqui, irmãos, apenas alguns versículos, 26 ao 31, repete por 3 vezes a frase, Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu. A escolha não está no mérito seu, não está no meu mérito. A escolha está no mérito e no valor do próprio Deus. Apesar de mim, apesar de você, apesar de nossas atitudes, Deus escolheu. Deus escolheu. A escolha está no mérito e no valor do próprio Deus, e não no seu valor. O valor é de Deus. O mérito é de Deus. Você não tem mérito nenhum nisso. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Fica claro aqui, em 1 Coríntios 1, 26 ao 31, que agora, unicamente Deus é grande. Agora foi aqui, através desse texto, restabelecida a condição certa, inicial, em que Deus no centro, o nome de Deus ressoa, Deus é glorificado como Deus, e agradecemos a Ele por isso. E a partir disso, Deus começa a se tornar tudo em nós. Você é uma coisa louca de Deus. Já sabia, né? Quando terminar aqui, se alguém olhar para você e olhar e dizer assim, coisa louca, hein? É com você. Você é uma coisa fraca de Deus. Eis você. Eu. Eis aí a melhor definição para Deus chama homens. Eis aí. Você é uma coisinha fraca de Deus. Deus é grande. Deus é o centro. Deus é o centro. Esse é um mistério, é a palavra da cruz, é loucura. É loucura, é fraqueza. E é assim que Ele nos aperfeiçoa. Deus seja engrandecido através de nós. Gostaria que você ficasse em pé. Deus, porque eu sou tão pequeno e fraco. Porque eu sou tão pequeno e fraco. Mas Tu és grande e poderoso.
Deus, porque apesar de mim, apesar da minha incredulidade, apesar também da minha falta de discernimento, apesar também, Senhor, das minhas dúvidas, o Senhor chama. O Senhor chama, o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor está nos treinando. O Senhor está nos treinando, dizendo: o que aprendeste de mim, confia a outros. Obrigado, Pai, porque eu sou coisa louca, eu sou coisa fraca. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas fraquezas e da nossa pequenez, o Senhor é grande e poderoso. Toda glória e honra ao teu nome. O Senhor é grande e poderoso. Tu és grande e poderoso. Aperfeiçoe nossas fraquezas. Deus de glória. Deus de glória. Aleluia.